Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar meus queridos irmãos e meus seguidores com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete. Nós não esquecemos deste local tão importante. Estou lendo aqui a Bíblia Sagrada, Mover de Deus, onde tem alguns comentários, né? Mas o objetivo é porque ela é muito próxima também do original. O tema que eu quero trazer para a nossa mente, nosso esclarecimento, é uma pergunta que há séculos se fazem constantemente e muitas vezes não tem resposta absoluta. É esta: qual a igreja verdadeira? Observamos que milhares de pessoas em todo o mundo fazem esta pergunta. Isso é pura verdade. E a busca desenfreada, ela continua pelos séculos. Onde está essa resposta? Não há em nenhuma fonte além da Bíblia Sagrada. Você pode procurar em qualquer lugar e você não vai encontrar. Por isso, a Bíblia Sagrada, ela vem sofrendo mudanças obscuras com um propósito único de deixar mais e mais o homem confundido e longe de Deus. Porque a Bíblia é o único escrito por homens com a assinatura de Deus. É maravilhoso isso, né? Estamos falando aqui sobre Bíblia, sobre o manual que Deus deixou para a sua igreja. Então, quando nós falamos qual é a igreja verdadeira, estamos falando, lógico, em denominações. E há muitas neste mundo, muitas mesmo. Mas nem todas são genuínas, nem todas são legítimas. Então, qual é a igreja verdadeira? Como podemos identificá-las? Essa preocupação, às vezes aguerrida, é aquela que faz barulho, aquela que não faz, aquela silenciosa, aquela que tem muitas luzes, aquela que pisca constantemente, aquela que tem as paredes pretas ou aquela que tem as paredes brancas. Qual é a igreja verdadeira? Calma. Há requisitos que autenticam a verdadeira igreja e ela passa a ser detectada, reconhecida por aqueles que anseiam deixar este mundo de horror e aceitar a Cristo. E há alguns parâmetros. Em primeiro lugar, a igreja verdadeira, ela tem a marca do sangue de Jesus. Nenhuma igreja pode ser verdadeira se ela tem outro fundamento que não seja o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus que ele derramou no Calvário. Não tem como. Se não tem alguma coisa errada. A igreja verdadeira tem o seu apoio total na expiação do sangue de Jesus por causa do seu poder purificador. Como falou o apóstolo João em 1 João, a sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A mensagem da igreja verdadeira sempre se fundamenta na expiação pelo sangue de Jesus, simbolizado na oferta do sangue dos animais no Antigo Testamento, evidenciado assim na epopeia maior de nossa redenção, o sacrifício do Gólgota, que é o sacrifício único que pode salvar o homem. Ali, o seu sangue purifica o pecador arrependido. Ali, a porta do céu se abre. Ali nasce a igreja verdadeira. Esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é a adoração espiritual. A igreja verdadeira adora a Deus em espírito e em verdade. Na igreja verdadeira não há espaço para shows, para apresentações extravagantes, profissionais. Tudo que converge ao homem
na igreja verdadeira, tudo tem que convergir a Cristo Jesus. Vivemos no deserto do verdadeiro louvor, onde o pecador reverencia e adora a Cristo. Hoje muitos louvores, entre aspas, são cantados colocando Deus a serviço do homem. Isso é inversões de valores. Tem que ser, como disse o apóstolo Paulo, tudo por ele e para ele. E a gente fica procurando aonde está esta igreja verdadeira. O terceiro parâmetro é o único mediador. A igreja verdadeira reconhece a Jesus como o único sumo sacerdote. Ele, como mediador, ele habilita o pecador arrependido e o coloca em direção do Pai. Por quê? Porque ele é o caminho. Esse é o trabalho. Então não precisamos de outro. Ele mesmo falou, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem ao Pai. Esse é um dos requisitos que identificam a verdadeira igreja. E em último lugar, não podia ser diferente, é a santidade, a separação, a santidade no viver. A igreja verdadeira é aquela que prega, defende e vive a santidade do Evangelho. O pecado afasta o homem de Deus e a santidade é o retorno para Deus e o afastamento do pecado. Esse quarto quesito, ele é fantástico, né? Então, tais são as características da igreja verdadeira. Ela existe, você pode fazer parte dela. É muito fácil identificá-la. Ela está coberta pelo sangue de Jesus. Adora a Deus em espírito e em verdade. E aceita Cristo como único e eterno sumo sacerdote e vive em santidade de vida. Essa igreja nunca será vencida. Jesus falou que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então você pode fazer parte desta igreja, sim, ela existe, talvez na sua rua, talvez na sua cidade, talvez bem próximo de você, e até mesmo na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Que você encontre esta verdadeira igreja, que você possa o adorar a Deus em espírito e em verdade. Não deixe de deixar o seu like, de fazer um comentário, dê a sua opinião e Deus vai te abençoar maravilhosamente. Um abraço.